O mundo assistiu incrédulo enquanto uma nação insular, antes isolada, se transformava em uma formidável potência militar. O Japão, impulsionado por ambições imperiais e um desejo de domínio regional, embarcou em um caminho que mergulharia o mundo no caos. As consequências de suas ações reverberariam por gerações, moldando o cenário geopolítico e deixando uma marca indelével no século XX. Esta é a história do papel do Japão na Segunda Guerra Mundial. Uma história de ambição, conflito e, em última análise, profunda transformação. O caminho do Japão para a guerra foi pavimentado com uma série de movimentos calculados e alianças estratégicas. Buscando se estabelecer como a potência dominante na Ásia, o Japão assinou o Pacto Tripartite em 1940, alinhando-se com a Alemanha nazista e a Itália fascista. Essa aliança, conhecida como Potências do Eixo, sinalizou o compromisso do Japão em desafiar as nações aliadas, incluindo os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a União Soviética. O Pacto Tripartite, assinado em setembro de 1940, formalizou a Aliança do Eixo entre Japão, Alemanha e Itália. Este pacto foi mais do que um gesto simbólico. Foi uma manobra estratégica do Japão para garantir seus interesses na Ásia e desafiar a ordem mundial existente. A Alemanha, atolada em uma guerra na Europa, via o Japão como um valioso aliado no Oriente, capaz de desviar recursos aliados e enfraquecer sua determinação. A assinatura do Pacto Tripartite marcou um ponto de inflexão no caminho para a guerra. Enquanto o pacto oferecia uma aparência de segurança no Ocidente, o olhar do Japão se voltava cada vez mais para o Sudeste Asiático, rico em recursos. A região, colonizada por potências europeias, possuía vastas reservas de petróleo, borracha e outras matérias-primas, recursos cruciais para a contínua expansão militar e sobrevivência econômica do Japão. As potências europeias, envolvidas em sua própria guerra na Europa, eram percebidas como vulneráveis, suas possessões coloniais prontas para serem tomadas. O mundo prendeu a respiração. Em 7 de dezembro de 1941, as forças japonesas lançaram um ataque surpresa a Pearl Harbor, no Havaí, base da Frota do Pacífico dos Isekiwa. O ataque, uma operação meticulosamente planejada e executada, visava paralisar a marinha dos Isekiwa e abrir caminho para a conquista do Sudeste Asiático pelo Japão. O ataque enviou ondas de choque por todo o globo, destruindo quaisquer ilusões de paz e lançando os Estados Unidos no inferno da Segunda Guerra Mundial. O ataque a Pearl Harbor foi um sucesso tático para o Japão. As tripulações aéreas japonesas, altamente treinadas e experientes, infligiram pesados danos à frota americana, afundando ou danificando vários navios de guerra e aeronaves. Após Pearl Harbor, as forças japonesas varreram o Sudeste Asiático, conquistando vastas extensões de território com velocidade e ferocidade surpreendentes. Filipinas, Índias Orientais Holandesas, Malásia e Singapura caíram em rápida sucessão, aumentando o crescente império japonês. A velocidade e a escala do avanço japonês surpreenderam as potências aliadas, que lutavam para conter a aparentemente imparável máquina de guerra japonesa. A maré da guerra começou a mudar em junho de 1942, com a Batalha de Midway. Esta batalha decisiva, travada perto do atol de Midway, controlado pelo Seaport War, provou ser uma vitória decisiva para a Marinha dos Estados Unidos. As forças japonesas, na esperança de atrair a frota americana para uma armadilha, sofreram pesadas perdas, perdendo 4 porta-aviões e centenas de aeronaves. A Batalha de Midway marcou um ponto de virada na Guerra do Pacífico, mudando o equilíbrio do poder naval a favor dos Estados Unidos.
Enquanto os soldados japoneses lutavam ferozmente pelo Pacífico, a população civil em casa suportava dificuldades inimagináveis e privações diárias. O esforço de guerra exigiu imensos sacrifícios dos cidadãos japoneses comuns. Os recursos eram escassos, o racionamento era generalizado e a ameaça de bombardeios americanos era constante e grande. À medida que a maré da guerra se voltava contra o Japão, a máquina de propaganda do governo entrou em overdrive, incutindo um senso de fanatismo na população. Os civis foram informados de que a rendição era impensável, que era mais honroso morrer lutando pelo imperador do que enfrentar a vergonha da derrota. No verão de 1945, o outrora poderoso Império Japonês estava em ruínas. Bombardeiros americanos haviam reduzido as principais cidades a escombros. A economia estava em frangalhos, e os militares, carentes de recursos e mão de obra, estavam à beira do colapso. No entanto, os líderes japoneses, presos por uma combinação de orgulho, ideologia e medo das consequências da rendição, agarravam-se à esperança de negociar um acordo de paz que preservasse a honra e a integridade territorial do Japão. No entanto, os aliados, determinados a evitar uma custosa invasão do território japonês, exigiram rendição incondicional. O mundo assistiu horrorizado ao amanhecer de uma nova era da guerra. Uma era que mudaria para sempre a face dos conflitos armados. Em 6 de agosto de 1945, um bombardeiro B-29 americano, o Enola Gay, lançou uma bomba atômica sobre a cidade de Hiroshima, marcando um ponto de virada na história. A bomba, apelidada de Little Boy, detonou com força inimaginável, obliterando instantaneamente tudo em um raio de 3 quilômetros e causando uma destruição sem precedentes. Dezenas de milhares de pessoas foram vaporizadas em um instante, suas sombras gravadas na própria estrutura da cidade, um testemunho sombrio da devastação. A onda de choque irradiou para fora, derrubando edifícios, provocando incêndios e deixando um rastro de devastação que se estendeu por quilômetros. O bombardeio de Hiroshima foi um choque para o sistema, uma demonstração gritante do poder impressionante e aterrador das armas atômicas, que deixou o mundo em estado de choque. O mundo lutou para compreender a escala da destruição e o sofrimento humano desencadeado por esta nova arma de guerra, que parecia desafiar a própria compreensão. No entanto, mesmo com o mundo cambaleando com o impacto de Hiroshima, outra tragédia estava prestes a se desenrolar, ampliando ainda mais o horror. 3 dias depois, em 9 de agosto, uma segunda bomba atômica, Fat Man, foi lançada sobre a cidade de Nagasaki, trazendo mais destruição. A devastação em Nagasaki espelhou a de Hiroshima, com dezenas de milhares de vidas perdidas e uma cidade reduzida a ruínas fumegantes, um cenário de desolação total. O impacto combinado desses 2 bombardeios, sem precedentes na história da humanidade, destruiu quaisquer ilusões restantes de invencibilidade japonesa e forçou o imperador e seus conselheiros a confrontar o impensável, a rendição, algo que parecia impossível antes. Os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki continuam sendo um assunto de intenso debate e controvérsia até hoje, com opiniões fortemente divididas. Alguns argumentam que os bombardeios foram necessários para encerrar a guerra rapidamente e salvar vidas, tanto americanas quanto japonesas, que teriam sido perdidas em uma invasão prolongada do território japonês. Uma perspectiva aterrorizante. Outros argumentam que os bombardeios foram moralmente repreensíveis, um ato de brutalidade desnecessária contra uma população civil já à beira da rendição, uma mancha na história da humanidade. Em 15 de agosto de 1945, o imperador Hirohito, com a voz carregada de emoção, dirigiu-se à nação em uma transmissão de rádio.
Em um tom sombrio e moderado, ele anunciou a rendição incondicional do Japão às potências aliadas, encerrando o conflito mais destrutivo da história da humanidade. O anúncio, um forte afastamento dos pronunciamentos anteriores do governo de lutar até o amargo fim, enviou ondas de choque pela sociedade japonesa. Para muitos, as palavras do imperador marcaram o fim de uma era, destruindo sua crença na invencibilidade do Japão e deixando-os lutando com a enormidade da derrota. O rescaldo da guerra foi um período de profunda convulsão e incerteza para o Japão. O país estava em ruínas, sua economia destruída, suas cidades devastadas e seu povo física e emocionalmente exausto. A ocupação do Japão pelas forças aliadas, lideradas pelos Estados Unidos, inaugurou uma nova era para o país, marcada pela desmilitarização, democratização e um profundo reexame de sua identidade nacional. Os desafios imediatos que o Japão enfrentava eram imensos. Milhões de pessoas estavam desabrigadas, alimentos e remédios eram escassos, e a ameaça de doenças e fome era grande. As autoridades de ocupação, lideradas pelo general Douglas MacArthur, enfrentaram a árdua tarefa de reconstruir uma nação destruída, incutir valores democráticos em uma sociedade acostumada ao regime autoritário e reintegrar o Japão à comunidade internacional. Apesar dos desafios assustadores, o povo japonês, com notável resiliência e determinação, começou a árdua tarefa de reconstruir suas vidas e sua nação. O caminho para a recuperação seria longo e difícil, mas em meio às ruínas, havia lampejos de esperança e renovação. O fim da guerra trouxe o fim dos combates, permitindo que as famílias se reunissem e começassem a curar as feridas da guerra. A ocupação, embora inicialmente recebida com apreensão, trouxe consigo assistência econômica, reformas políticas e um renovado senso de propósito e esperança para o futuro. O caminho à frente era árduo, uma subida íngreme das cinzas da guerra. A devastação era imensa e a reconstrução parecia um sonho distante. No entanto, o Japão, com a mesma determinação e resiliência que demonstrou em sua hora mais sombria, embarcou em uma notável jornada de transformação. Cada tijolo colocado, cada rua reconstruída, era um passo em direção a um futuro melhor. Os anos do pós-guerra viram o Japão abraçar a democracia, reconstruir sua economia e emergir como um líder global em tecnologia e inovação. As reformas políticas e econômicas foram fundamentais para essa transformação. As cicatrizes da guerra permaneceram, uma lembrança solene do passado, mas o Japão, como a mítica fênix, ressurgiu das cinzas, mais forte e mais vibrante do que nunca. A memória dos que se foram impulsionou a nação a seguir em frente. A transformação do Japão no pós-guerra foi extraordinária. Cidades foram reconstruídas, economias revitalizadas e um novo espírito de inovação tomou conta do país. O país que antes buscava dominar a Ásia por meio da força militar, agora abraçava o pacifismo, consagrado em sua Constituição. A mudança foi profunda e refletiu um novo compromisso com a paz. O imperador, antes considerado um governante divino, tornou-se um símbolo de unidade nacional, seu papel redefinido em uma sociedade democrática. Ele agora representava a esperança e a continuidade. O Japão, antes uma nação fechada e insular, abriu-se para o mundo, abraçando o comércio e a cooperação internacionais. Essa abertura foi crucial para seu crescimento econômico. O milagre econômico que se desenrolou no Japão nas décadas seguintes à guerra foi igualmente impressionante. A nação se transformou em um centro de produção e inovação. Impulsionado pela inovação, trabalho árduo e um compromisso com a qualidade, o Japão se tornou uma potência econômica global, seus produtos sinônimo de excelência e confiabilidade. De automóveis a eletrônicos, a marca japonesa se tornou um selo de qualidade. De robótica à animação, a criatividade e a precisão japonesas conquistaram o mundo.
as indústrias japonesas estabeleceram novos padrões, conquistando mercados globais e transformando o país em um líder tecnológico. A inovação tornou-se a marca registrada do Japão moderno. Hoje, o Japão é um testemunho do espírito indomável de seu povo, uma nação que superou a devastação da guerra para forjar um novo caminho de paz e prosperidade. A resiliência e a determinação dos japoneses são evidentes em cada aspecto da vida moderna. A história do Japão é um lembrete de que, mesmo nos tempos mais sombrios, a esperança pode perdurar, e as nações, como os indivíduos, podem aprender com seu passado e emergir mais fortes, mais sábias e mais resilientes do que nunca. A jornada do Japão é uma inspiração para o mundo. O sol nascente, antes um símbolo de poderio militar, agora brilha como um farol de esperança, um testemunho do poder transformador da paz e do potencial ilimitado do espírito humano. O Japão, com sua rica história e cultura, continua a inspirar gerações.